Olá, pessoal! Sim, agora ela tem um podcast. Meu Deus, quem diria, né? A que ponto chegamos? Tudo começou com apenas alguns stories no Instagram e agora ela tem um podcast com microfone, com isolamento acústico mini ainda, né, gente? Calma, vamos devagar, vamos ser humilde. Também não esperava que esse dia chegar, inclusive hoje. Vi um meme na internet falando que deveria ser vetado ou limitado, limitada a venda de microfones de podcast, porque agora qualquer um pode fazer um podcast. Fiquei um pouco chateada, me senti assim pessoalmente atacada, eu falei, não importa o que a internet ache, porque eu nem lancei o meu ainda, né? E pode ser que as pessoas gostem. Tem essa chance. Falei pra mim mesma, sabe, Mariana? Tem essa chance de você estar pensando que as pessoas podem gostar, pode ser legal de ouvir você falando, né? E elas podem não só odiar e te desprezar. Foi uma luta complicada dentro de mim. Então, tô aqui, isso já é uma grande vitória que eu queria dividir com vocês. Eu já tô com vontade de sair comemorando, tirando a roupa, girando o sutiã, abrindo um champanhe, porque só de eu sentar aqui pra gravar já tá sendo uma grande vitória, sabe? Quem me conhece sabe, quem me acompanha sabe. Não foi fácil chegar nesse caminho até aqui. E é muito louco, né? Porque parece uma coisa tão simples do ponto de vista prático, né? Digamos assim. Eu, basicamente, já trabalho com mídias, já trabalho com pessoas que trabalham com isso. Eu ganhei o microfone de presente, então não é só sentar e gravar. Aí que tá, né, Brasil? Se você morasse dentro da minha cabeça, junto com meus divertidamente, aí você ia ver que não é só isso, né? Tem muita coisa envolvida. Inclusive, hoje é uma sexta-feira, dia 2 de abril, são 10 para as 9 da noite. Eu enrolei enquanto eu pude, né? Empurrei enquanto eu pude para gravar esse primeiro piloto, esse primeiro episódio. Mas tô aqui porque eu prometi para mim mesma que de hoje não passava, que pelo menos um episódio, um pilotinho de 15 minutos no mínimo, eu ia enviar para Isa editar. Estou aqui por esse compromisso que fiz comigo mesma. Hoje já tive terapia, já fui fazer sobrancelha e pé, almoçamos fora, fui buscar o meu computador, que demorou mais do que esperado, estava mais quebrado lá, demorou mais, pegamos o trânsito, chegamos em casa, resolvi várias coisas de trabalho, tirei uma soneca, tomei um banho, pedi uma pizza, tudo pra não precisar gravar, né? Tudo pra ter um motivo pra falar, poxa, agora ficou um pouco tarde, então acho que agora não dá mais pra gravar. Mas no final, eu me venci e também perdi, porque, né, nessa luta interna a gente vence e a gente perde. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente. O meu lado impostora, derrotista, perdeu. Dessa vez ela perdeu. E quem ganhou foi a realizadora, né? Aquela que falou, Não, vamos lá, bora lá. mas eu vou contar pra vocês, que coisa complicada, gente. Inclusive, depois eu tirei a soneca, né? Assim, eu sou essa pessoa agora, que não dorme à noite, mas dorme à tarde. Consegue dormir à tarde com barulho e tudo. E depois da soneca, eu comecei a me dar um ataque de alergia. Da onde veio? Não sei, do nada. Do absoluto Neida, porque eu tava bem. E aí, quando eu acordei da soneca e fui tomar um banho pra dar aquele up, comecei a espirrar, a tossir, minha garganta coçar, meu corpo inteiro coçar, até meu peito estava coçando agora há pouco, enquanto eu tava me preparando aqui pra gravar. Meus seios estavam coçando. E aí você fica pensando, mas Que caralhos, né? por que isso? Eu penso que tem um pouco a ver, um pouco, não sei se vocês vão concordar, mas pode ter um pouquinho a ver aí com uma coisa de uma resistência, né? Um medo, uma resistência de fazer algo novo que eu já queria fazer, e aí o corpo vai tendo essas reações exageradas. Nem tem as boas-vindas, né, gente? Bom, sejam bem-vindos, tá? Todo mundo que tá ouvindo a esse podcast que não tem nome, não tem vinheta de abertura, não tem vinheta de fechamento, mas tem uma produtora, um microfone e eu sonho. Porque esse podcast vai ser um pouco sobre isso, assim, um pouco sobre o que eu tenho vontade de falar, né? Curiosidades que eu acho que eu briso, assim, umas coisas que eu fico brisando. Desde criança eu falei muito sozinha, dei entrevistas no chuveiro, e agora eu vou falar sozinha aqui com esse microfone e talvez algumas pessoas queiram ouvir. E aí, então, voltando, né? Vocês sabiam que a alergia, ela é uma reação exagerada do corpo a elementos externos? Isso não é muito louco, isso? Aí eu fico pensando, Que caralhos, né? porque assim, eu sou uma pessoa bem alérgica. Então eu leio bastante sobre alergia, eu converso bastante sobre alergia. Já fui muitos dermatologistas, já fui muitos otorrinolaringologistas, então falo muito sobre rinite, sobre sinusite, sobre dermatite atópica com eles, né? Então já passei por bastante coisa aí nesse ramo da alergia. E aí, uma vez, uma médica me explicou dessa forma
que a alergia é essa reação, né, exagerada, como se o corpo tivesse uma reação exagerada a elementos alergênicos, né? Então, por exemplo, a poeira, que acho que é o mais comum, o ácaro. Quem tem essa tendência a ter alergia, tem esse gene da alergia, como uma dermato uma vez me falou, parece que é uma tríade aí. Que tem pessoas que, quando tem, sempre tem 2 de 3. Que vai ser a dermatite, a rinite e acho que sinusite. Não lembro, mas sempre... Ah, não, asma. Acho que é asma. Sempre são 2 de 3. Eu peguei a coisa da pele, minha pele super sensível e alérgica, e a rinite. Então, ela falou isso e que essa reação... Então, por exemplo, a poeira, voltando na poeira. O meu corpo lida com a poeira de uma forma exagerada. Nossa, tem bastante a ver com a minha personalidade, se for pensar bem. Eu tenho uma coisa de uma relação exagerada às coisas, né, emocionalmente. Tô tratando em terapia, mas enfim, o meu corpo ainda não entendeu que a gente tá mudando esse padrão. Quando tem algum desses elementos alergênicos perto de mim ou no ar, o meu corpo ele vem com todas as defesas, então é o excesso de defesa do corpo. Tem a ver, sim, com os glóbulos brancos, os leucócitos. Se tiver algum médico aí na plateia, tá? Porque eu já tô me imaginando aqui numa plateia. Não precisa dar sua opinião de especialista, tá joia? Não precisa ir lá no meu Instagram e falar... Olha, esse que você falou, glóbulos brancos, para quê? Gente, eu não sou médica, não sou especialista, não estou ensinando vocês nada, tá? Eu não tô dando diagnóstico de ninguém, eu tô falando da minha experiência, de como que eu lido com ela, com a experiência da coisa, da alergia, do que eu aprendi sobre ela. Então, eu sei que tem a ver com esse sistema de defesa, que ele fica muito fortalecido e exagerado. E aí ele ataca qualquer coisa como se fosse uma puta ameaça. Então, às vezes é um mísero pelo de gato e o meu corpo alerta vermelho e os glóbulos brancos, as coisas já vão pra cima e já fecha o nariz, já dá alergia no olho, já fala, sai daí, pelo amor da deusa, você fuja porque estamos em perigo. E na verdade não é nada mais, nada menos do que uma partícula de poeira. E a gente fica desse jeito, desse estado. E eu tô assim agora, só de falar, tô me coçando toda aqui. Porque isso acontece não só com poeira, mas tem vários outros fatores. Por exemplo, gato. Eu tenho muita alergia a gato também. Descobri também que não é o pelo do gato, mas sim a saliva. Vocês sabiam disso? Porque o gato lambe o pelo e na saliva do gato tem um elemento ali, uma proteína, algum negócio, que para essas pessoas que têm essa sensibilidade muito exacerbada, dá muita alergia, dá essa reação exagerada. Eu tenho isso também com os gatinhos. Adoro gatos, porém, a princípio eu não posso tê-los, pois meu corpo sempre acha que eu tô em perigo com qualquer coisa. Inclusive, outra coisa interessante. A ginecologista que eu fui essa semana, ela falou assim que as pessoas que têm essa alergia mais forte, né, essa tendência alérgica mais forte, também têm mais chances de desenvolver doenças autoimunes. Vocês acreditam, menina? Pois é. Então, além da alergia, eu também tenho uma doença autoimune, que é a doença de Graves, que afeta a minha tireoide, que é o meu corpo atacando a minha própria tireoide. Vê se pode uma coisa dessa. Nossa, eu não me conformo. Gente, quando eu começo a brisar nisso, eu fico nervosa. Que eu penso assim, olha só, eu nasci com essa tireoide. Ela tá aqui desde sempre, sabe, caras? Não é novidade pra ninguém, aqui dentro do corpo, que existe uma tireoide. Então, a partir dos 20 e poucos anos, o meu corpo, não sei, enlouqueceu, olhou pra tireoide e falou... Bora, vou atacar isso aqui que tá esquisito. Começou a atacar minha tireoide do nada. Do nada, gente. Esse negócio de hormônio aí que fica desregulando tudo, atacou minha tireoide. E eles ficam atacando como se a minha tireoide fosse uma intrusa, mas... Porra, cara. É um órgão, entendeu? Já nasceu ali, já tava ali quietinha, na dela. E aí o meu corpo, que tem essa reação exagerada às coisas, resolveu atacar minha própria tireoide. Não é legal? Eu acho bem legal. E aí desenvolvi o hipertireoidismo por conta desse ataque de mim comigo mesma. Acho que isso é bem simbólico psicologicamente falando. E aí tive que fazer um monte de tratamento e tal, iodoterapia, e agora deu uma morrida aí na minha tireoide, a iodoterapia dá uma atrofiada na tireoide, e aí ela, né, na força do ódio, dá uma diminuída de tamanho, de funcionamento, e aí você vira hipotireoidismo e tem que tomar remédio, então, para repor o hormônio, que você tinha tranquilo. Só que eu tinha a mais, porque o meu corpo achou de bom tom atacar minha própria tireoide. Aí ela ficou nervosa, soltou um monte de hormônio, eu fiquei enlouquecida, toda desequilibrada. Precisei tomar bloqueador de tireoide. E aí, depois, porque não faz bem isso, né? Pior de tratar. Tive que tomar um negócio radioativo, iodo radioativo, pra acabar com a vida da minha tireoide, acabar com a raça dela. Porque o meu corpo, sozinho, ele não tava dando conta ali desse órgão tão precioso. Então, valorize as tireoides de vocês, tá joia? Conservem e sempre tenham esse cuidado. Façam exames da tireoide, tá? Coletem sangue sempre. Dá uma passadinha na endócrino. Pede pra ela um exame ali, um ultrassom, principalmente mulheres também. Outro dado que uma médica me falou
é que 7 entre 10 mulheres, se não me engano, acho que o dado é esse. 7 entre 10 mulheres vão ter algum distúrbio da tireoide durante a vida. Louco, né? Muita mulher, gente. Se vocês forem pensar 7 em 10, só 3. Se você tem um grupo de 10 amigas, só 3 delas não vão ser agraciadas com algum problema de tireoide. Então, você pode ser uma dessas 3 sortudas, ou mais provavelmente, estatisticamente falando, você vai estar no grupo das 7 que vão ter um problema. Eu não falei aqui, importante dizer também, sobre os corpos transmasculinos, porque eu não tenho essa informação. A ciência não me forneceu essa informação ainda, e eu não sei se hormonalmente os corpos transmasculinos funcionam da mesma forma, né? Se eles têm o mesmo índice, a mesma tendência de desenvolver problemas na tireoide. Imagino que sim, deve ter um índice maior, ainda mais, né? Porque as pessoas trans também tomam hormônios e o que deve também, sei lá, mexer bastante com o organismo, né? Aí. Então, pessoas trans também, por favor, olhem suas tireoides. Tá joia? Tava falando da dificuldade, né, de sentar aqui e começar a fazer uma coisa que eu sempre quis, que parece tão simples, né? E sobre as coisas que o corpo vai colocando na nossa frente, assim, vai tentando impedir a gente. É muito louco. Isso eu acho muito louco, assim, esses mecanismos que a mente e o corpo vão te colocando pra você não encarar uma coisa nova, né? É muito doido isso, porque Sempre vem ou na mente alguma coisa do tipo, não, depois se grava, é melhor gravar de dia, melhor gravar de manhã, melhor gravar em dia ímpar, é melhor gravar quando você, depois de cortar o cabelo, depois, sabe? Ou é isso, ou então o corpo, que nem no meu caso, que trouxe esse monte de alergia aí pra, sei lá, tentar me atrapalhar, essa reação. ah, tem a ver, agora que eu tô pensando, gente. Acho que pode ter a ver, né? Essa coisa da reação exagerada a uma ameaça. Mas que ameaça? O gravar um podcast não é uma ameaça. Não é uma ameaça para os olhos leigos. Mas para os meus divertidamente, gente, nossa, vocês não sabem o tempo que eu tô trabalhando isso na terapia. Já que eu já sei que o meu corpo tem essa reação exagerada a situações novas, e também a inseguranças ou a climas de ameaça, talvez essa alergia tenha surgido aí esse intuito de me parar ou de me tirar de uma situação que estava me deixando desconfortável por ser algo novo. Não é louco? Eu não sei se é isso, porque eu não sou psicóloga, mas eu achei que tem a ver. E se eu achei que tem a ver, que basta, né? Eu acho que o importante é que eu acreditei. Psicologicamente, assim, emocionalmente, é um lugar meio desconfortável pra mim, sabia? Eu pensei já várias vezes, falei, nossa, mas será que não seria mais fácil se eu entrevistasse alguém? Né, de repente poderia ser mais bacana, mais fácil. Desempacotar isso, né? Já pôr isso pra frente, fazer esse negócio andar. Aí você monta uma estrutura, tá? Que é o que tá acontecendo aqui, né? Tem uma estrutura montada, né? Uma preparação pra eu sentar e gravar. Aí já fico nervosa. Aí já fico, ah, meu Deus, isso aí não vai dar certo. Aí já a cabeça já fica a mil, o coração, sabe? Porque, sei lá, é isso, parece ter vir esse compromisso comigo mesma, com os meus sonhos, com as minhas vontades, e aí já dá um suador, assim, menina. Tanto que até arranquei um aqui de gel. Tão nervosa que eu acho que eu tava. Ai, rindo pra não chorar, né, galera? Eu também pensei, cara, minha voz é péssima. Putz, minha voz é muito péssima, nasalada. Eu não é um pouco, acho que é por causa da rinite, inclusive. Que eu sou um pouco fã, assim, um pouco entupida por causa da rinite, né, da alergia. Pensei, não, acho que o melhor é esperar pra fazer esse negócio, é melhor eu fazer uma fono antes. Como eu falo rápido, vou misturando as palavras, a dicção não fica tão bacana. Eu acho que tem pessoas com dicções bem melhores que a minha. E tem, de fato, né? Eu não vou dizer que não tem, porque tem muita gente com dicção boa, mas Não necessariamente quer dizer que a minha é ruim, mas eu acho a minha ruim. Vocês entendem? será que tem alguém que tem a melhor dicção do mundo? Depois eu vou pesquisar no negócio de recordes lá. Mas com certeza também não tá entre as piores. Né? Também não é uma Tata Werneck, que às vezes, e a Tata Werneck, mesmo com a dicção dela, super famosa, rica, milionária. Então, por que julgar a minha? Mas eu julgo. E o que eu tava falando antes, eu lembrei, né? Eu sou assim, gente, sou Sagitário com ascendente em Gêmeos, então, aquelas, né? Isso é uma coisa importante sobre mim também. Quem me conhece sabe. Que eu gosto muito de signo de astrologia, mas não sou a louca do signo, né? Minha vida não é regida por isso, mas eu gosto muito. E essa coisa da comunicação tem muito a ver, de abrir várias abas, de gostar de vários assuntos, tem bastante a ver com essa combinação, Sagitário com Gêmeos. Eu lembrei do que eu tava falando e eu esqueci, agora eu lembrei de novo. Um dos meus medos é colocar isso à prova, né? Porque uma coisa é falar no chuveiro sozinha, outra coisa é fazer um stand-up ali com pessoas desconhecidas, ou ali, sem gravação, sem um negócio que vai ficar eternizado, né?
Porque além que você fala as besteiras em público ali, com os amigos ou pessoas desconhecidas, o negócio acaba, dispersa, cada um vai pra sua casa e beleza. Se ninguém te gravou, né? Se ninguém ligou o celular, Pronto, filha da puta gravou você falando, já acabou ali. ficou no ar. Agora, você gravar e colocar isso pro público, né? Tem um outro peso. Porque também é sobre você colocar em teste ou em prova o seu pensamento, o seu produto. Então, ainda mais num caso como esse, que eu tô aqui falando sozinha e as pessoas, sei lá, vão gostar? Vão odiar, né? Cabe a mim decidir quais opiniões eu vou seguir. Se eu vou ser uma pessoa com uma autoestima delirante ou se eu vou ser uma pessoa que vai se deixar abalar apenas pelas críticas destrutivas e vou usar isso como uma primeira oportunidade para parar o podcast. Né? Para encerrar tudo isso aqui, essa palhaçada, esse circo. Falar desisto, pois as pessoas odiaram. Então, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, pois esse é apenas um piloto. Ele saiu completamente do que eu imaginava que eu ia falar. Eu tinha escrito aqui algumas coisas, algumas possibilidades. Eu não falei nada do que eu pensei. E agora eu tô falando na minha cabeça várias coisas que eu não tinha pensado e que estão saindo. Então eu tô deixando. Eu tive que fazer muita coisa. Além de tomar o banho, que eu já falei, pra dar aquele up, houve uns pontos da Umbanda. Pra quem não sabe, eu estou umbandista e eu pensei sobre isso. Também foi uma coisa que eu vi na internet e achei legal essa classificação, porque eu acho que a gente não é nada. Isso é uma coisa que eu acho, tá? Você pode não concordar também. Fica à vontade pra não concordar na sua casa. Tô brincando. Pode não concordar, eu tô super aberta para debates saudáveis a respeito de qualquer tópico que eu colocar aqui. Saudáveis, viu? Fique bem claro. Mas essa coisa do estou umbandista, né? De que nada é pra sempre e que, né, não somos eternos. Tampouco as coisas que fazemos são eternas ou as coisas pelas quais nos interessamos também não são eternas. Então, achei legal esse jeito de colocar. E também deu uma leveza pra mim mesmo, sabia? Eu vou falar mais disso num outro episódio, assim, da minha relação com a Umbanda, com a espiritualidade. Cacete. Nossa, eu tô lembrando muito da minha irmã, gente. A minha irmã, a gente é muito parecida com essas coisas, assim, de dar risada de si própria, sabe? Falar umas merda, dar risada uma da outra. Acho que posso fazer um episódio sobre a minha irmã. Eu vou chamar minha irmã pra participar de um próximo episódio, tá bom? Cá, já saiba, você vai ser convidada aqui pra gente conversar. Acho que vai ser muito engraçado, porque, nossa, a gente só fala merda. Ela também tem ascendente em Gêmeos. Não vou aprofundar aqui, senão vou perder o tema de um episódio. Mas eu tenho um profundo respeito pelas religiões e o papel delas na nossa vida. Quando eu pensei em entrar na Umbanda, eu falei, poxa, também não posso levar de qualquer jeito, sabe? Também ficava com essa ideia de que, tem que ser certinha, tenho que levar isso muito a sério, tem que ser exemplar, não vou poder nunca sair dessa religião e tal, vou mudar de ideia. Meio que nessa perspectiva de, vou esperar e estar pronta para entrar, sabe? Ter a certeza. E aí, me entender esse estado de estar e não ser as coisas me ajudou bastante. E tá me ajudando, inclusive, com essa gravação, com esse projeto, assim, né? Porque eu não preciso me comprometer com ele o resto da vida, né? Não precisa ser uma coisa assim... Posso só experimentar e me divertir, experimentar e ver o que sai, né? Só de falar aqui, eu já tô falando por 29 minutos direto, tirando as pausas da água. E ainda teria muito mais coisa pra falar. Que louco, né? Que legal também. Tô muito feliz de ter saído tudo isso. Ainda não sei se é o encerramento. Vamos brincar disso? Vamos jogar por aí? Que eu não sei se é o encerramento, mas o que eu queria falar é que nessa perspectiva de testar as coisas, de tentar testar, se permitir fazer sem ter o compromisso de ser pra sempre, de acertar. Eu tenho trabalhado muito isso em terapia também, né? Essa coisa de se divertir um pouco, trazer leveza, diversão, experimentação, esse olhar da experimentação pras coisas, né? De, sei lá, fazer uma aula de sapateado, pegar um vídeo no YouTube de fit dance pra aprender uma coisa nova, ou fazer um crochê, pegar uma folha de papel canson e pintar guache. Não sei, não precisa ser exatamente um curso intensivo, imersivo, de 7 semanas pra ser a profissional. Mas, tentar, sabe? Se jogar, se divertir. É o que eu tô tentando trazer pra cá, assim. Talvez esse primeiro episódio piloto não tenha um pouco esse tom, porque eu acho que ele ainda tá... Talvez esteja um pouco sério ainda. Um pouco, assim, severo, austero. Eu adoro essa palavra, austero. Porque tá refletindo um pouco o meu nervosismo. Mas nos próximos eu quero trazer um pouco disso, assim, dessa... Experimentação, diversão, leveza, sabe? Vamos se jogar. Quero ser uma especialista em nada. E quando eu quiser uma especialista pra falar, eu vou chamar. Aqui pretendo chamar especialistas em assuntos diversos. Mas eu não quero ser uma especialista, porque eu gosto muito de muitos assuntos. Então, essa experimentação com esse olhar
curioso, esse olhar leve, esse olhar da criança que eu quero trazer para esse projeto, colocar ele no mundo com esse intuito de experimentar, de me divertir. Bom, hoje é só a primeira vez, então tem tanta coisa ainda que eu preciso melhorar, acertar, entender, que seja uma coisa legal, que as pessoas ouçam para se divertir, para, sei lá, relaxar um pouco, né, tirar a cabeça um pouco dos problemas, entrar um pouco na minha cabeça, né? É bom pensar no problema dos outros também, né? Na loucura dos outros. Você conversar ou ouvir os divertidamente dos outros, às vezes é legal. Pra você sair um pouco dos seus, deixar os seus quietos um pouco, né? Então é isso que eu espero. Acho que agora sim, pra finalizar, vou deixar 2 coisas que eu pensei que acho que podem... Eu até posso explorar isso em outros episódios, mas acho que são legais. Eu tava falando com a minha psicóloga que nesse momento, assim, na minha vida, eu tô com 35 anos, né? E alguns meses. Eu me vejo internamente, né? Falando de um estado psíquico, um estado emocional interno, eu me vejo dentro de uma casa, né? Dentro de um espaço, um terreno, que tem uma casa invisível. Vem comigo, gente. Juro que eu não usei nada antes de gravar isso aqui. É uma casa invisível. E como se eu soubesse onde estão as paredes, eu sinto energeticamente, eu sinto onde estão as paredes, o telhado, as portas, as janelas. Eu sei que tem uma casa ali na minha volta, mas ela é uma casa transparente, uma casa invisível, como se fosse uma casa feita só de energia, sabe? Só de ondas magnéticas, assim. Eu tô me sentindo dentro dessa casa e eu preciso construir essa casa nesse lugar que ela já existe. Dá pra entender? Talvez não, mas espero que sim. Então vou precisar colocar os tijolos, escolher a cor das paredes, escolher como vão ser as janelas, como que eu vou decorar essa casa interna pra mim mesma, pra ela ficar confortável pra mim, pra ela ser gostosa pra mim, pra ela ser um lugar de acolhimento pra mim, porque no momento a minha casa interna, ela no meio que não existe, assim. E isso tem todo um processo psicológico por trás, que também posso me aprofundar, e gostaria muito de trocar com vocês também a respeito, mas eu, durante toda a minha vida, construí casas para muita gente, né? Ajudei muita gente a construir suas próprias casas. Agora eu tô nesse processo de construir a minha própria. Apesar de eu já sentir que ela existe, isso que é muito legal, porque eu já sinto que eu tenho esse lugar, um lugar interno gostoso, um lugar interno seguro comigo mesma, mas que ainda é um pouco vulnerável e ainda é um pouco desconhecido. Que ao mesmo tempo é legal, né? Porque se ele é desconhecido, né? Se é uma casa invisível, transparente, quantas possibilidades eu não tenho, né? Então, quero deixar essa imagem assim, compartilhar um pouco com vocês no meu momento. Deu um toque sentimental? Você chorou? Chore se você chorou. E aí, pra finalizar, queria contar pra vocês que eu também tirei uma cartinha de um oráculo que se chama Oráculo da Natureza. É da Cris Maia ou Cris Maia. Não tem aqui o artigo, então eu não sei se é um homem ou uma mulher. Mas que eu ganhei de uma amiga minha há muitos anos atrás, da minha amiga Bia. A Bia me deu esse oráculo uma vez que ela foi pra Chapada dos Veadeiros e ela viu numa loja esse oráculo, lembrou de mim. Ele é um oráculo muito lindo, como eu já falei, se chama Oráculo da Natureza. Tem as cartas, são todas artes em aquarela e são todas cartas com elementos da floresta, da natureza, tudo. E são cartas todas muito coloridas, assim, muito vibrantes. Eu amo esse oráculo, eu guardo ele com muito carinho. E vira e mexe, eu pego ele pra tirar uma cartinha, assim, pra ler uma mensagem, sabe? Acho muito legal e agradeço, quero deixar aqui publicamente o agradecimento à Bia por ter me dado esse presente e já ter enxergado isso em mim, né? O que é muito louco também, se você for ver. Há quantos anos atrás eu nem falava de fazer podcast, nem de tirar baralho cigano, nem de tirar tarô. E aí já tinha essa coisa mística, né? E a Bia enxergou isso e trouxe pra mim esse oráculo, lembrou de mim e trouxe. E hoje, iniciando esse projeto novo, eu tirei a carta do Curumim. É uma carta muito bonita. Tem um curumim, uma criança indígena, com uma feição muito feliz, muito animada. Ele tá sem a roupinha, né, a parte de cima, com colares de contas. Esses colares são vermelho, branco e azul. E até bem curioso, porque azul é a cor de Iemanjá, né, e vermelho é a cor de Ogum, na casa que eu frequento. E vermelho e azul também é a cor de Ogum em algumas outras casas e linhas da Umbanda e do Candomblé. Adoro ver essas coincidências. Então esse curumim tá muito animado, tá com um arco e flecha na mão, olhando para algum lugar, ele tá apontando essa flecha, a gente não vê o arco e flecha completos, a gente só vê uma partezinha da flecha, que é o finalzinho que ele tá segurando, e uma partezinha da corda da flecha. Ele tá puxando essa corda, tensionando essa corda e mirando essa flecha em algum lugar. Ele tem um cabelo preto, assim, e tá usando um cocar bem colorido, com penas verdes, vermelhas, azuis, laranjas. Depois eu posso postar, quando esse episódio for pro ar, se ele for pro ar,
postar a foto da carta do Curumim pra vocês verem, mas é muito linda. E ele leva essa feição muito, muito feliz, muito animada com esse aprendizado. Parece que ele tá, tipo, aprendendo algo novo e tá muito, muito empolgado, sabe? Muito animado. E acho que é isso. Tem muito a ver com o que eu tô fazendo hoje, com essa alegria de fazer algo novo, essa empolgação, essa excitação e esse nervosismo, essa esperança de ver para onde essa flecha vai, né? Para que lugares ela vai alcançar. Tem a ver com novos projetos, tem a ver com o olhar curioso da criança, tem a ver com esse olhar inocente, porém também não inocente de um jeito ruim, ingênuo, né? Mas essa ingenuidade que é positiva e que faz a gente olhar para a vida com curiosidade, para a vida, para os acontecimentos, para as pessoas que nos cercam. Então, achei muito lindo, assim. Tô toda arrepiada só de falar. E eu achei muito bonito, acho que fez muito sentido pra mim ter essa mensagem e olhar pra essa carta enquanto eu falo, porque acho que tem a ver com isso, né? Se jogar de uma forma destemida, divertida e curiosa em um novo projeto, em uma nova iniciativa na minha vida, um novo capítulo. É isso, já deu 40 minutos de gravação, pra quem achou que não ia conseguir em 15. Estou de parabéns. Isa, boa sorte com a edição. Espero que esse episódio vá pro ar, né? Que ele vire um piloto, mas que ele esteja aí nas redes em breve. Que vocês gostem. E ainda não tenho canais oficiais de comunicação, porque afinal, como eu falei pra vocês, o podcast nem nome tem. Mas eu sou a Mari G. O meu Instagram é @eumarig. No momento, é isso que eu tenho pra oferecer pra você. Então, por enquanto é isso. Se precisar, eu gravo depois um adendo aí, não sei como é que chama, com as redes sociais ou então os canais do podcast. Mas por enquanto, fica o meu Instagram, @eumarig, com esse G mudo, para vocês me mandarem mensagens, opiniões, enfim, pra gente se conversar por lá e trocar sobre essa mistureba de assuntos que eu falei, tá bom? Então é isso, gente. Vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e espero ter vocês de novo aqui comigo muito em breve. Um beijo.